paz do Senhor, amém? Amém. Abram as vossas Bíblias. Primeira carta de Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler somente o versículo 2. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 2. Enquanto a igreja encontra o texto, quero agradecer aqui a pessoa do pastor Milton Rocha, por estar liderando essa comissão de posse nessa noite, pelo convite e também pela oportunidade ao nosso pastor presidente, pastor Wagner Tadeu dos Santos Gavi. Nessa noite nós estamos ministrando a palavra do Senhor. Amém? Amém. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Tomai assento, por gentileza. Meus irmãos, esta é a carta que o apóstolo Pedro nos traz. E ele nos traz o ensinamento propício para esta noite, esta ocasião, ao qual ele vai nos trazer no primeiro versículo, que está escrito: aos presbíteros, que aonde o apóstolo Paulo passava, ele formava uma igreja e ele colocava ali presbíteros para dirigir, pastorear as igrejas. Lembrando que no livro de Atos vai acontecer primeiramente a escolha dos diáconos para servir a igreja. Mais adiante, Atos capítulo 20, nós vamos ver a menção dos presbíteros. Em outras versões fala de ancião, para ali dirigir, apacentar o rebanho de Cristo, aonde era colocado, aonde era formado. Veja que no versículo 1, por gentileza, se colocar na tela para nós, eu agradeço. No versículo 1, ele vai dizer aos presbíteros que estão entre vós, admoesto. Em outras versões, ele vai falar que rogo-vos, que sou também presbítero. Ele se coloca no mesmo patamar, na mesma altura em que os outros estão ali servindo a igreja. Ele não se coloca a um degrau maior, porque ele quer valorizar o grupo que está junto com ele. Admoesto eu, que também sou presbítero com eles. Você pode ser pastor, você pode ser evangelista, você pode ser diácono, você pode ser presbítero. Mas uma coisa você é: cooperador na obra do Senhor. Quantos cooperadores nós temos aqui? E você não precisa ter um título para ser o cooperador da obra do Senhor, porque você é chamado por Deus. Naquele instante que você se rendeu ao Senhor Jesus, automaticamente você se torna um cooperador da obra do Senhor Jesus. Veja que ele vai dizer que ele é testemunha das aflições de Cristo. Lembrando que esse Pedro é aquele Pedro que a certa altura de sua vida
de seu ministério com Jesus, ele dá muitas das vezes, uma bambeada. Mas, lá na frente, você vê que o seu ministério frutificou para a glória do Senhor Jesus. Lembrando então que ele participa de várias aflições de Cristo. Então, ele é uma testemunha ocular dos acontecimentos. Então ele pode falar. Nós só falamos aquilo que vemos, aquilo que vivemos, aquilo que passamos. Nós devemos portar as coisas para que as demais pessoas possam ter credibilidade em nossa palavra. Então ele participa das aflições de Cristo. E também ele viu um pouquinho, por isso que ele fala, e participante da glória que se há de revelar. Porque ele viu um pouquinho naquela passagem. Ele pôde vislumbrar um pouquinho da glória que vai ser revelada para todos nós. Você acredita? Mas agora, ele chega ao versículo 2, que está escrito: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Ele deixa muito bem claro que o rebanho não é dele. O rebanho é de Deus, porque é Deus que comprou a igreja, é Deus que pagou por ela, é Deus que redimiu ela. Aleluia. Então ele diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Agora veja o que ele vai dizer: tendo cuidado dele. A igreja de Cristo, pastor Eli, ela é um hospital. Alguns estão já prontos para sair, que estão num quarto, pastor Eli, num quarto, mas outros estão numa UTI. Os outros precisam de um tratamento um pouquinho mais forte, os outros precisam de um tratamento um pouquinho mais leve. Como assim? É o cuidado do pastor com o rebanho que está em suas mãos. Então veja só, um pastor precisa ensinar, consolar, exortar, animar, disciplinar. E até muitas das vezes o pastor precisa carregar as ovelhas nos seus braços. Sim, o pastor deve estar pronto para tudo isso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, pastorear dá trabalho, gera canseira, gera esgotamento. Por isso que aquele que se dispõe deve estar pronto, deve estar preparado. Porque um soldado não vai para o campo de batalha sem estar preparado, sem estar sabendo do que vai enfrentar. E não é colocado ninguém à frente de nenhum trabalho sem que ele esteja já preparado para executar aquele serviço. Se exige de um pastor muito esforço, muito empenho, para que aquilo que foi colocado em suas mãos seja realizado com êxito. Veja só, mas a parte dele vai dizer: tendo cuidado dele, não por força. Não por força. Ninguém
deve ser colocado como líder em algum departamento, em algum cargo, ou até mesmo um pastor para liderar a igreja no laço. Não se pode. Não se pode. Veja lá, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Nos ajuda lá. 1 Timóteo 3 e 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, se alguém quer, precisa que o desejo já esteja no coração. Precisa que já deve estar ardendo dentro do seu coração. Não pode ser colocado de surpresa a ninguém. Mas nós precisamos ver a disposição daqueles que já estão trabalhando. E o Espírito Santo de Deus vai nos mostrar: este serve para a minha obra, este separa aqui para o meu trabalho, eu preciso desse aqui, porque esse está pronto para fazer aquilo que eu preciso fazer na minha igreja. Então, quando alguém elege, e sempre que nós levamos, apresentamos alguém ao ministério, está aqui, pastor Will, primeiro a gente fica de olho, né, pastor Valdemar, no obreiro por um bom tempo, até um longo tempo, para ter certeza que você não está escolhendo a pessoa errada para levar ao ministério. Porque muitas das vezes a aparência engana, mas Deus conhece o coração de cada um dos seus filhos. Então, quando alguém leva, é porque já viu que esse tem disposição para o ministério, para o cargo, para o qual foi chamado. Então não pode colocar ninguém forçado, porque aquele cargo não vai ser útil para ele, vai ser inútil, vai ser uma pedra de tropeço. Mas Deus quer pessoas que promovam a obra do Senhor Jesus e dê um crescimento sadio. Disposição, desprendimento, coração na obra, vontade de fazer. Vejamos que presbítero não é um cargo, mas é um privilégio. Mas sim, também é um serviço. E se alguém deseja isso, precisa ter o amor de Deus no coração pelas almas. Vamos lá então. Veja só, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto. O que significa? Ânimo pronto é estar com disposição. Quando você vê um trabalhador desempenhando uma função e você percebe, você vê que ele não queria estar ali, ele está ali porque foi obrigado, ou porque não tem outra coisa a fazer. Meus irmãos, como é triste de ver alguém fazendo a obra do Senhor Jesus relaxadamente. Então é melhor você dar um lugar para o outro, porque vai ter outro que vai estar à disposição.
e não vai deixar a obra de Deus perecer. Ai daquele que deixa a obra de Deus perecer, porque o preço vai ser caro. Veja só então, o que é ânimo pronto, estar com disposição, coragem, energia para enfrentar, para realizar as tarefas. Você está pronto? Quantos estão prontos para servir a Jesus nessa noite? É ter motivação, é ter determinação, é estar preparado mentalmente, espiritualmente, psicologicamente, porque você não vai saber o que você vai enfrentar adiante de você. Se fosse fácil, meus irmãos, nós teríamos, pastor Milton, muitos pastores para a gente colocar um aqui, colocar um lá, mas muitas das vezes os pastores que estão à nossa frente, acima de nós, precisa muitas das vezes até olhar com binóculo para ver se encontra alguém que está no padrão de ser colocado para fazer a obra do Senhor. Vamos seguir adiante. Não por torpe ganância, não por interesses pessoais. Não, eu estou ali porque eu estou vendo algo que vai me satisfazer. Eu estou ali porque me ofereceram algo a mais. Sabe o que já está garantido para você? E é o mais suficiente para você dar glória a Deus e aleluia? É a salvação bendita em Cristo Jesus. Aleluia! Glórias a Deus! Glórias a Deus! Aleluia! Também, veja só, não por força, vai dizer que não ser ditador, não ser mão de ferro, não ser aquele. Talvez você já ouviu muitas vezes essa expressão: aqui é do meu jeito, se tu não quiser ficar comigo, a porta está aberta. Sabe o que tem que ter o pastor? Sensibilidade em tratar as ovelhas de Cristo. Sensibilidade. Pastor deve ser firme no ensino, firmeza, com clareza, com a verdade, mas deve ser doce em tratar as pessoas, porque as pessoas são seres frágeis, falhos. Por isso que Deus te colocou, porque você já está preparado para dizer, para aconselhar, para confortar, muitas das vezes para abraçar e poucas vezes para ser abraçado. Tenha com você que você é doador e muitas das vezes você não recebe nenhuma doação. Por isso que você foi escolhido para esse ministério. O pastor precisa ter o couro, muitas das vezes, de tartaruga, o casco, mas o coração de uma manteiga. O pastor deve saber tratar as ovelhas, para que elas não saiam machucadas, feridas, e corram para um outro aprisco, que não seja o aprisco de Cristo. Que nós possamos ter compaixão das almas, compaixão das ovelhas que estão conosco, curá-las, tratá-las. Tu não pensa que tem ovelha machucada? Tu não pensa que tem ovelha que está chorando, sofrendo,
E a ovelha precisa muitas das vezes de uma palavra de carinho, de amor. Uma palavra que levante o seu ânimo e dê vida. Aleluia. Aleluia. Nós estamos terminando já. Tu és fiel, Senhor. Não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Lembrando que a igreja não é tua. A igreja aqui não é. Ela pode ter um CNPJ, tudo, mas a igreja não é minha. Olha o pastor aqui, está colocando eu hoje aqui. Eu sou o dono? Não. Quem é o dono? Amém. É Jesus. Glória a Deus. É Ele que é o dono. É Ele que vai dar sabedoria a quem for colocado aqui, para trazer o ensinamento que Ele vai dar. Aleluia. Nós somos colaboradores. Nós somos todos cooperadores. Nós somos todos servos do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quem apacenta a igreja é Jesus. E nós fazemos a soma para que isso aconteça. Aleluia. Versículo 5. E eu encerro essa primeira parte aqui, que o apóstolo Pedro traz esse ensinamento. E quando, o versículo 4 quer dizer, na verdade, eu li o 3, né? Agora o 4. E quando aparecer o sumo pastor, e quando aparecer, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Aleluia. Meu irmão, faça a obra do Senhor. Igreja, faça a obra. Você é um colaborador. Nós somos todos cooperadores. Assim como Pedro, o apóstolo Pedro, vai dizer aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbítero. Se chegar um pastor aqui com o título de pastor, ele é cooperador, ele é diácono, ele é presbítero, ele é evangelista e ele é pastor. E quando ele vier, não vai ser o presidente, não vai ser o governador, vai ser o próprio Senhor Jesus Cristo. Vai galardoar a todos que trabalham com fidelidade na obra do Senhor, que não trabalham por interesses próprios, que não trabalha para almejar algo diferente. O algo que nós temos que almejar aqui é só um. Nelson, só tem uma direção, Nelson, que é o céu. Que é o céu. Mas tem uma coisa: o céu não foi feito só para meia dúzia de pessoas. O céu foi feito para todos nós aqui. Eu quero que eu e você estejamos lá no grande dia, para receber a coroa de glória e dizer: Pastor Ismael, como foi bom estar ao seu lado. Pastor Eli, Pastor Ezequiel, Pastor Bento, como foi bom fazer a obra do Senhor. Que nessa noite você receba ânimo de Deus. Que nessa noite você receba a força de Deus.
Que nessa noite você receba a graça de Deus. Ainda tem chão para você fazer. Ainda tem muito chão para você caminhar. Enquanto Jesus, trabalhe para o Senhor Jesus. Trabalhe enquanto é dia, antes que a noite chegue. Por gentileza, fiquemos em pé. Alguém necessita de oração nessa noite? Você precisa de oração? Você quer receber ânimo da parte de Deus? O mundo particular não pode falar nada, porque os incentivos deles caem tudo por terra. O que eles falam não cumpre. Mas Deus é fiel, porque Ele vela pela sua palavra. A sua palavra diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Jesus nessa noite está requisitando mais colaboradores para a sua obra. E tem mais uma: o pastor não faz a obra sozinho. O pastor sempre vai ter um grupo aqui para ajudar que a obra de Deus cresça. Tem alguém nessa noite que quer vir somar junto com o pastor aqui? A partir dessa noite está assumindo um novo pastor nesta igreja, mas ele precisa. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Cristo, que ainda não é salvo? Tem alguém nessa noite? Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar a Cristo Jesus essa noite? Tem alguém em nosso meio? Se não tem, que Deus possa dar outra oportunidade para ti. Está aqui o pequeno Davi, bem alinhadinho, olha. Parecendo aquele pastor Davi da Bíblia, olha. Ele vai fazer uma bateria de exames. Vamos estender as mãos para cá. Amém. Deus já deu vitória. A vitória já está garantida. Porque onde estiver 2 ou 3, Deus já está assinando lá no céu. Vamos orar a Deus. Feche teus olhos. Bendito Deus eterno Pai, diante da tua presença nós estamos, Senhor. Estamos reunidos na tua casa. E na tua casa, Senhor, sabemos que a bênção, Pai, está no nosso meio. Sabemos, Pai, que o Senhor tem todo o poder, Pai, no céu e na terra. E agora, Senhor, está diante do altar o pequeno Davi, Senhor. Pai, esteja diante daqueles papéis, Pai, de exames. Pai, esteja, Senhor, aleluia, fazendo milagres, Pai. Ah, Jesus querido, vem agir em favor do Davi agora, Pai, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. Pai, continue com a tua igreja, continue com o teu rebanho, continue dando vitória ao teu povo, Senhor. Continue abençoando, Senhor, os pastores, todos os líderes. Abençoa a cada departamento dessa congregação, Pai. Que o teu nome venha a ser glorificado, Senhor, neste lugar. Que vidas possam ser alcançadas, Pai. Que vidas possam ser, Jesus querido, resgatadas. Que vidas possam ser transformadas. Que o teu evangelho possa ser pregado, anunciado. Que Cristo possa, Senhor Jesus querido, ser glorificado no nosso meio. Assim nós oramos, Pai. Te agradecemos no nome santo e bendito de Jesus. A igreja diz amém? Amém.